Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, Atacando o Problema. O grande mestre e o guardião dividiam a administração de um mosteiro. Certo dia o guardião morreu e foi preciso substituí-lo. O grande mestre reuniu todos os discípulos para escolher quem teria a honra de trabalhar diretamente ao seu lado. Vou apresentar-lhes um problema, disse o grande mestre. Aquele que o resolver primeiro será o novo guardião do templo. Terminado seu curtíssimo discurso, colocou um banquinho no centro da sala. Em cima estava um vaso de porcelana caríssimo, com uma rosa vermelha a enfeitá-lo. Eis o problema, disse o grande mestre. Os discípulos contemplavam perplexos o que viam. Os desenhos sofisticados e raros da porcelana, a frescura e elegância da flor. O que representava aquilo? O que fazer? Qual seria o enigma? Depois de alguns minutos, um dos discípulos levantou-se, olhou o mestre e os alunos à sua volta, depois caminhou resolutamente até o vaso e atirou-o no chão, destruindo-o. Você é o novo guardião, disse o grande mestre ao aluno. Assim que ele voltou ao seu lugar, explicou. Eu fui bem claro, disse que vocês estavam diante de um problema. Não importa quão belo e fascinante o problema seja, ele tem de ser eliminado. Um problema é um problema. Pode ser um vaso de porcelana muito raro, um lindo amor que já não faz mais sentido, um caminho que precisa ser abandonado, mas que insistimos em percorrê-lo porque nos traz conforto. Só existe uma maneira de lidar com o problema, atacando-o de frente. Nessas horas não se pode ter piedade nem ser tentado pelo lado fascinante que qualquer conflito carrega consigo. Quem sou eu para falar disso aqui, gente? Aí é que tá, né? Quando eu tenho um pouco de moral, quando eu tenho um pouco de entendimento e ainda faço aquilo que eu tô lendo, fica fácil de eu chegar aqui e falar, tem que fazer isso, isso e isso. Mas quando eu não tenho essa moral, eu leio, eu engulo e eu tento passar para vocês o que eu entendi de uma forma de puxão de orelha para mim. Então, aqui um puxão de orelha e tanto. Um problema é um problema. De fato, nós temos que resolver ele de alguma forma. E o problema, para ser resolvido, a gente tem que tirar ele da nossa vida. Né? O problema bem resolvido é aquele que a gente consegue tirar da nossa vida. Mas quando esse problema está ligado a relacionamentos, sejam eles relacionamentos a dois, com família, com amigos, não é tão fácil assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade tremenda para encerrar ciclo. O ciclo se encerra e a Patrícia não encerrou. Eu não sei quanto a vocês, mas é difícil. Porque eu acredito tanto no ser humano, eu acredito tanto no lado bom da pessoa, que para mim a qualquer momento vai despertar aquele, né? Poxa, eu errei com ela. Então vamos fazer as pazes e vai ficar tudo bem. Eu penso assim. Qualquer pessoa me leva no tapa fácil. De pedir desculpa e o meu coração mole desculpa. Mesmo que aqui dentro ainda fique, né? Porque a gente desculpa, mas lá dentro ainda fica as memórias. E elas podem voltar a qualquer momento, que aí é que está o problema. Eu tenho uma memória que ela vem na hora errada, no momento errado. Às vezes, numa discussão, no desentendimento, eu trago coisas lá de trás e jogo no meio. Eu acho que toda mulher faz isso, a gente é meia doida, né? A gente gosta de trazer, né, o primeiro dia do casamento lá, quando o cara não abriu a porta do carro para descer. Bom, então, o que acontece? Descartar problemas do tipo, eu estou num serviço, o serviço não está me fazendo bem. Esse serviço só está me trazendo dor de cabeça. Eu estou ficando doente por conta do meu serviço. Eu vou largar o meu serviço e eu vou arrumar outro serviço. Nem que eu não tenha outro, é melhor eu perder esse daqui do que perder minha saúde e não conseguir arrumar outro serviço. Esse eu acho que é mais fácil de lidar. Eu tô com um dente doendo, é um problema.
Então eu vou lá no dentista, o dentista vai falar para mim assim, olha, você tem duas possibilidades, ou você faz um tratamento aqui, restaura tal, ou você arranca o dente. Porque se você restaurar daqui a 1 mês, 2 meses, você vai ter que vir restaurar e assim vai ser o resto da sua vida. Aí você vai lá e arranca o dente. Você acabou com o problema. Mas pessoas, por exemplo, sua mãe, seu pai, eles te trazem uma certa dor de cabeça, um desconforto. Tem pai e mãe que explora o filho. Você não vai conseguir descartar seu pai e sua mãe. Aqui é um canal para professores e pais, né? Você tem um aluno problema. É o que mais a gente recebe. Você não consegue descartar o seu aluno. Jogar ele para fora da sala e falar, não quero esse aluno. Seria fácil assim. Então, eu não concordo muito com a mensagem, né? Porque é muito simplória, parece muito fácil. Tô com um problema, eu tenho que me desfazer desse problema. Eu acredito que é um outro processo aí, né? O vaso era um problema, então o certo era analisar qual era o problema do vaso. Que é isso que os demais fizeram. Eles ficaram olhando, achando a beleza do vaso, achando o valor do vaso. Eles não olharam o defeito do vaso. E quando a gente pega um aluno problema na sala de aula, o que a gente tem que olhar é o lado bom dele e desenvolver esse lado bom dele, até que esse lado bom do aluno mate o lado ruim que ele tem. Então, eu não concordo muito com essa história aqui não, gente. Muito simplória, não sei se é porque tá fora daquilo que eu tenho como moral. O que eu tenho como moral é que eu não consigo encerrar ciclo. Eu não consigo dispensar pessoas tão facilmente. Olha que de uns tempos para cá eu tô até tentando fazer isso. Não de jogar fora, mas de me afastar de quem não me traz um conforto, uma amizade sincera, uma presença. Então eu tô me afastando de pessoas assim. Mas eu ainda tenho que dizer que, mesmo me afastando, eu me sinto incomodada, porque a vontade que eu tenho é de ir lá e falar, fulano, por que você não quer falar comigo? Por que você não fala bom dia pra mim? Por que você não tá indo na minha casa? Juro, eu tenho vontade de fazer isso com as pessoas, ainda que eu sei mais ou menos a resposta. Porque a resposta é sempre aquela, tô na correria, não tô tendo tempo. E a gente sabe que isso é mentira, porque quando a pessoa quer, ela tem tempo. Agora, como professora, eu volto a repetir, eu jamais descartaria um aluno problema, como eu nunca descartei. Todos os alunos problemas, eu sempre falei assim, eu não gosto que meu aluno tenha problema, mas eu gosto de aluno problema. Porque o aluno problema, ele me desafia. Ali eu vou ser professora, porque se ele melhorar, se ele se transformar, eu posso falar que 50% foi por minha causa. Eu ajudei esse aluno. E 50% é dele, ele aceitou. Então, o processo ensino-aprendizado e o processo de evolução do ser humano, ele só se dá mediante o quê? Os problemas. O professor mesmo, ele não dá lição, atividade, e depois ele não dá uma prova, que a prova nada mais é do que problemas. E o aluno pega aquilo ali, ele rasga a prova e joga fora? Não. Ele tem que enfrentar aqueles problemas, ele tem que resolver, ele tem que descobrir qual é a pergunta, entender e responder. Então, sinceramente, eu não aceito pegar um tema como esse aqui e trabalhar com as crianças, porque geralmente nós estamos pegando essas parábolas aqui e levando como ideias para vocês para trabalhar com a garotada. Pode até levar um texto desse aqui para levantar a lebre, né? Para fazer um debate na sala de aula. E aí, gente, o que vocês acham? Quando tem um problema, a gente pega o problema e descarta? Que tipo de problema a gente pode pegar e descartar? Que tipo de problema a gente não pode descartar? A gente tem que ver qual é o problema, analisar e transformar ele desde que ele deixe de ser um problema. Então, aí sim. Mas cuidado com um texto como esse aqui, porque ele é tendencioso. É muito simples um professor pegar um aluno que não sabe ler e escrever e falar, dane-se, é problema da família.
Eu tô aqui para ensinar, ele não quer levantar a cabeça, ele não quer prestar atenção, então eu não tô nem aí para ele. E eu me livrei do problema. O problema agora é da família. Não é assim que tá a educação? Você vai na reunião de professores, os professores estão metendo pau nos pais. Você vai na reunião de pais, os pais estão metendo pau no professor. Tá todo mundo jogando a batata quente um na mão do outro e o aluno fica ali no meio, sem solução. Porque todo mundo quer se livrar do problema, todo mundo quer jogar esse problema na mão de alguém. E quando nem professor, nem pai consegue segurar a batata quente, joga para o governo. Aí o governo fica lá com 40 alunos numa sala de aula reprovado, que não aprendeu nada, o governo faz a aprovação automática, tome. Agora todo mundo passa, que é o que aconteceu. Aí os professores que não gostam de aprovar a torta de direito como eu, pena. Porque aí a gente tem que fazer documento um atrás do outro, provando que o aluno não sabe ler e escrever, e é por isso que ele vai ficar reprovado. Mike, parou. Lambendo aqui de novo pra variar. Para, hein? A cara do meliante. Olha a cara que ele faz. Você para. Ha. É difícil, viu, gente? Mas é isso. Em resumo, nós vamos fazer, então, aqui com esse texto, até uma dinâmica lá com as crianças, né? O que eu posso descartar de problema e o que eu não posso. O que é que eu tenho que entender do meu problema e resolver. O ideal é esse, é entender, achar a solução e colocar em prática. E não dispensar, porque se for assim, o ser humano acaba sendo mais descartável do que já está sendo aí. Toda e qualquer pessoa que me fizer um mal, eu descarto. Todo e qualquer emprego que eu tiver e que não tiver legal, eu descarto. A mãe faz uma comida, a comida tá ruim, não é do jeito que eu quero, eu descarto. Quer dizer, tudo vai ser descartável. Então, não é assim, porque quase tudo que a gente passa tem um pouquinho de problema no meio, não tem? Então, atenção com esse texto aí.